Ative o sino das notificações. Porque o cara da igreja, ele não sabe que Jesus citou deuterocanônico, citou Platão, citou palavra diárrica, citou textos avésticos. O cara não sabe. Jesus citou texto avéstico, pô, crença persa, assim como citou filosofia, assim como citou sabedoria do Oriente. Ele citou. Pô, Jesus faz um discurso de Diógenes, pô, idêntico. Mas esse discurso não era dele, Diógenes, era pertencente a uma escola, era um ensinamento que você aprendia numa determinada escola. E aí Jesus reproduz esse ensinamento, que é o ensinamento quando ele fala da solicitude da vida, que é uma escola estoicista, que tem lá o Zenão, lá, acho que é Zenão, né, que é o seu proeminente, que os essênios passavam por esses ensinamentos. Então Jesus cita testamento de José, Jesus cita testamento de Levi. Os ensinamentos de Jesus passam pela literatura. Jesus cita primeiro Enoque. E não é que eu estou falando da minha cabeça, já fiz o vídeo aqui mostrando. Ó, isso aqui é a fala do Novo Testamento, isso aqui é a fala de primeiro Enoque. Tá vendo aí? Ó, é o mesmo ensinamento, é o mesmo texto, é a mesma coisa. Só que Enoque é antes. Assim como Jesus cita diversas coisas acerca dele que estão nos essênios. Então, por exemplo, o professor José Neves, ele não acredita no Jesus histórico. Então ele diz que Jesus, ele é uma imagem projetiva ou projetada dos literatos. Ou seja, os literários, escribas, com todo o conhecimento que eles tinham, geram aquele escrito acerca desse Jesus. O professor José fala isso. E o livro dele é muito bom. O livro dele é muito bom. Não é um livro ruim, é muito bom. Só que a tradição do Jesus, de fato, ela não é do chamado século I DC. Todo estudante da história essênica sabe ali como que tem essa remanescência da origem do Jesus, o chamado mestre da justiça, o chamado saochiante. Você pega as características desses engendramentos e você vê. E aí Jesus foi alçado no século II a Deus, a ser um Deus. Começou a ser alçado ali, a partir do século II, como um Deus. Só que aí você tem um problema. Jesus nunca se colocou sendo um Deus. Ele fala como tendo Deus em si, sendo parte de Deus e filho de Deus, estando em Deus. E aí você tem a abertura do Evangelho de João, um evangelho essênio, que Jesus é o Logos manifesto. E não um Deus homem, porque o protestantismo transformou o Cristo num Deus homem. Depois que a evolução do protestantismo teológica e filosófica, a partir de Tertuliano, criou a fórmula da Trindade, mas o arianismo reinou durante muito tempo. O arianismo é que deu a tônica durante muito tempo, né? Depois é que veio essa construção de que Jesus é Deus. Essa construção é posterior. Ela não, os pais da igreja liam a Bíblia até ali o século III e não tinha essa de que Jesus era Deus, ele era filho de Deus. Depois o cristianismo transformou ele em Deus. Então Jesus, né, ele é o saochiante de Zoroastro,
ele é o Verbo encarnado, é um título de Mitra. Isso é um título de Mitra, o Verbo encarnado. E Mitra, ele só entra na religião persa porque os sacerdotes persas não conseguem acabar com a crença em Mitra. Pelo fato de Mitra tornar-se o protetor do campo, dos pastores, a mesma força que ele tinha em algumas fileiras de soldados de legiões romanas, ele tinha essa força na Pérsia também. Então Zoroastro pega o símbolo de Mitra e transforma a Mitra no verbo encarnado de Ahura Mazda. A manifestação de Ahura Mazda vira Mitra. E aí você tem o hino a Mitra, o verbo encarnado. E aí Jesus absorve esse título também de verbo encarnado através do Evangelho de João, o Logos manifesto. E aí, para você entender o que é o Logos, você tem que ir em Heráclito, fazer o caminho do pensamento filosófico judaico. Vai em Heráclito, vê lá o que Heráclito fala, aí você vem em Fílon, aí você faz o caminho, faz a ponte ali para você entender o que está no Evangelho de João. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês aqui. But if I lay down and